Bem-vindo ao canal Mistérios. Todas as noites é o mesmo sonho ou parte de um sonho. Ele entra em um quarto. Dentro, tem uma jovem mulher no sofá. Ela está congelada, uma fina camada de gelo cobrindo todo o seu corpo exceto a sua cabeça. A jovem está agarrada a algo pequeno em sua mão, mas ele não consegue identificar o que é. Ela olha para ele com olhos suplicantes e consegue pronunciar algumas palavras. Por favor, me levante. Antes que ele possa dar um passo em direção à pobre mulher, seu rosto fica imóvel e ela para de respirar. Depois disso ele acorda. Isso estava acontecendo há mais tempo do que Lennon conseguia se lembrar. Foi perturbador no início, mas eventualmente se tornou mais um incômodo do que qualquer outra coisa, já que parecia muitas vezes impedir ele de realmente descansar e ganhar energia enquanto dormia. Não que isso importasse tanto. Ele realmente não tinha uma saída para a energia, estando desempregado e sem uma família ou uma mulher. Ele havia parado há muito tempo de tentar descobrir o significado do sonho e o descobriu. Acabaria indo embora se deixasse ignorado. Pegou o celular e verificou se tinha mensagens. Nada. Como de costume, seu dedo sentiu algo áspero na parte de trás do telefone. Ele o virou e viu as letras LT riscadas em seu canto. Sua ex-namorada Tiffany tinha feito as marcações há mais de um ano. Poderia muito bem ter sido uma década desde então. Aqueles tempos pareciam tão distantes para ele nesses dias. Ela tinha dito na época que as marcações serviam ao duplo propósito de ajudar a reconhecer seu telefone, lembrando que é de fato um celular. Tiffany, ele pronunciou em voz alta para si mesmo, quase amargamente. Ele se sentou em sua cadeira em frente à TV. Já era tarde, mas ele imaginou que poderia assistir a algo inútil de qualquer maneira, já que não era como se ele tivesse algum trabalho para acordar de manhã. Ele estava cansado, embora o sonho tivesse cobrado seu preço. Ele ligou a TV e colocou em um canal que estava mostrando um trailer sobre algum detetive tentando resolver um crime. Justo o suficiente, ele pensou para si mesmo. Sentou-se e tentou relaxar. Logo seus olhos começaram a se sentir pesados enquanto ouvia os sons da cidade do lado de fora da janela. Novamente, o mesmo sonho. Parecia até que o sonho se repetiu uma vez e os eventos se desenrolaram duas vezes exatamente da mesma maneira em uma noite. Acordado, Lennon ainda manteve os olhos fechados e tentou sacudir a dor de cabeça que deve ter vindo de ver o sonho duas vezes. Ele estava sentado e imaginou que devia ter dormido na cadeira. Enquanto abria os olhos, ele falou algo assustador, quando ele percebeu que estava olhando para um volante, o volante de seu carro. Confuso, ele olhou em volta e viu que o carro tinha batido em uma pequena árvore no acostamento de uma estrada. A estrada não parecia muito urbana, era uma estrada de terra que tinha uma pequena quantidade de neve nela. Não parecia ter muito trânsito. Onde eu estou? Ele não tinha ideia de onde, embora ele sentisse uma sensação muito fraca de reconhecimento, como se ele tivesse visto este lugar antes, mas não conseguiu juntar lembranças ou como e por que ele tinha ido parar lá. A árvore tinha afundado no capô do carro, parecia que não funcionava mais. Ele tentou virar as chaves do carro de qualquer maneira, mas o motor não reagiu. Então chegou ao bolso para pegar o telefone e pedir ajuda, mas notou que ele tinha sumido. Depois de verificar todos os bolsos em sua calça e casaco, vasculhou o carro cuidadosamente, não encontrando nada. Ele nunca saiu de casa sem seu telefone. Ele verificou seus bolsos novamente e encontrou um pedaço de papel que estava esfarelado, embora parecesse ter sido originalmente dobrado uma vez para caber em um envelope. Para seu espanto, Lennon reconheceu sua própria letra no papel que dizia: "Você encontrará a casa facilmente." Como uma curva na estrada à direita, depois da pequena parede azul, você saberá que está no caminho certo quando você vê uma grande pedra no lado direito da estrada. É apenas um pouco depois que, além de uma ponte que atravessa o rio. Ele não se lembrava de escrever isso. Começou a nevar e ele agora notou o quão frio realmente era. O vento também estava forte e ele olhou ao redor novamente, tentando se orientar, e notou uma grande rocha. Deve ter sido mencionado na carta, ele pensou. O cenário o deixou perplexo, mas ele sabia que tinha que encontrar abrigo. A carta mencionava uma casa na direção da rocha. Lennon começou a andar passando a grande pedra à sua direita.
Ele se virou para olhar para trás e viu as lanternas traseiras escuras de seu carro. Balançando a cabeça, ele continuou em direção ao desconhecido. Depois de alguns minutos, ele se deparou com uma pequena ponte de pedra. A julgar pelo som, a água ainda corria no rio abaixo de Lennon. Olhou rapidamente para o lado e viu que a água estava realmente fluindo e parecia que o rio era fundo, pois ele não podia ver nenhuma rocha quebrando a superfície da água. Para uma ponte tão curta, era uma queda surpreendentemente grande. De repente, uma estranha sensação de vertigem veio sobre ele. Não era a altura, ele nunca tinha tido medo de altura antes. Tropeçando para o seu lado, ele se apoiou em uma pedra, tentando ficar de pé. Ele deu um passo à frente em direção ao final da ponte e pisou em algum vidro quebrado. Ele estava realmente amaldiçoando sua sorte neste momento. Respirando fundo, ele continuou sobre a ponte e recuperou seu senso de equilíbrio. Ele ainda se sentia tonto, mas pelo menos ele podia andar normalmente novamente. Ele olhou de volta para a ponte, perguntando quem a havia construído, já que não parecia exatamente tão seguro. Exceto por 2 pequenos postes, um de cada lado, não havia nenhum corrimão ou mesmo muita borda. Um arrepio desceu por sua espinha e o lembrou que ele provavelmente deveria continuar andando para encontrar abrigo do inverno que congelava em seus ossos tão incansavelmente. Durante a viagem, Lennon tentou se lembrar por que tinha ido parar no carro, mas a última coisa de que se lembrava era estar sentado em frente à TV. A tontura não ajudava ele a pensar claramente, mas parecia estar felizmente desaparecendo. Depois de caminhar por alguns minutos, ele viu uma casa ao longe. O frio estava congelando seu rosto, enquanto o vento circulava ao seu redor e ele se apressou. Quando chegou ao quintal da frente, viu algumas marcas de pneus no chão que estavam parcialmente cobertas pela neve. Não viu nenhum carro por perto e temia a possibilidade de que ninguém pudesse estar em casa. A porta parecia um caminho de esperança, depois do calvário que ele tinha acabado de passar, e caminhou para bater na porta. Não houve resposta. "Olá", ele gritou e bateu novamente. E virou a maçaneta, quase como um reflexo. Para seu espanto, a porta estava destrancada e abriu. "Alguém em casa?" "Meu carro quebrou." "Olá." Não havia resposta, nem qualquer sinal de alguém estar em casa. Ele deu alguns passos para dentro e fechou a porta, imaginando que se alguém estivesse na casa, ele poderia apenas explicar a situação com calma e pedir para usar o telefone ou algo do tipo. Ele estava realmente exausto dos eventos que aconteceram momentos atrás, e precisava apenas respirar depois de alcançar o que pelo menos parecia segurança. Lennon entrou por uma porta, e sem olhar, apertou o interruptor de luz com a mão esquerda para iluminar o lugar um pouco. Depois de alguns minutos, ele tinha olhado por todos os cômodos da casa, suas indagações de alguém que estava ali ecoando e saltando das paredes da casa vazia. Não era um lugar grande, era uma cozinha, uma sala e uma pequena salinha entre eles que ligava os dois e a porta da frente juntos. A cozinha também levava ao banheiro, que ele também olhou caso alguém tivesse nele, e não lhe valesse gritar. A mobília era bem básica, mesas e cadeiras na cozinha, um sofá e uma TV na sala. O lugar não tinha muita sensação de vida, sem correspondência aberta em lugar nenhum ou utensílios usados. Os únicos sinais de vida que eram aparentes, eram alguns tapetes que haviam sido jogados para fora do lugar na cozinha e os pneus do lado de fora. Depois de alguns minutos de busca, parecia bastante aparente que não havia telefone na casa, o que ele xingou. Alguém pensaria que qualquer tipo de casa teria um telefone, ele pensou. Ele pesou suas opções, não parecia uma ideia viável enfrentar a viagem de volta para seu carro e para a estrada, já que ele não tinha ideia de quão longe ele teria que viajar no frio antes de alcançar ajuda, embora ele imaginasse que a caminhada provavelmente seria completamente sobrevivente, já que nenhum lugar deveria ser tão remoto. Ele ainda não sentia vontade de arriscar, especialmente porque agora estava no calor reconfortante deste pequeno abrigo. Ele se sentia cansado de qualquer maneira, e um pequeno relógio na parede lhe dizia que eram quase 6 da tarde, e de fato, já tinha ficado bastante escuro lá fora. Parecia uma opção viável ficar e esperar quem possuía esse lugar voltar, então ele poderia apenas explicar o cenário para o proprietário e a situação se resolveria. Mesmo que o dono ficasse assustado e chamasse a polícia, ele imaginou que o resultado final o colocaria em segurança de volta para casa de qualquer maneira.
O sofá parecia muito convidativo e a TV só poderia ser a coisa para remediar a agitação que atormentava sua mente depois de tudo o que tinha acontecido. Ele nem mesmo tirou o casaco e apenas se deitou, colocando os pés no apoio de braço. Ele notou um controle remoto na mesa ao lado e ligou a TV. Enquanto colocava o controle remoto, ele notou um pequeno pedaço de papel dobrado sobre a mesa também. Ele se destacava já que era o único item nela. Sem realmente pensar nada sobre isso, ele pegou o pedaço de papel e notou alguma escrita nele. Se fizemos algo para sentir a necessidade de você não ouvir nada quando seus olhos sangravam. Lennon estremeceu com o texto macabro e colocou o pedaço de papel de volta na mesa. Ele começou a se perguntar se aquele lugar era realmente seguro. Por que estava ali aquele bilhete? Quem o havia escrito e o que significava? Enquanto ele pensava sobre isso, começou a sentir tontura novamente. A vertigem também parecia voltar e todo o seu corpo apenas gritava por algum descanso. Logo, Lennon cedeu à exaustão e perdeu a consciência. Acordado pela luz do sol que entrava da janela, Lennon levantou do sofá e notou que a TV havia desligado sozinha. Ele olhou ao redor e sentiu uma séria sensação de decepção por ainda estar na casa misteriosa, e aparentemente, tudo o que ele tinha experimentado era real. Ele se levantou e viu o pedaço de papel sobre a mesa. Não estava dobrado, mas amassado. Curioso, já que ele se lembrava nitidamente de simplesmente colocar ele de volta na mesa ontem à noite, ele pegou o papel para olhar e talvez tentar fazer algum sentido. Depois de virar atrás por alguns segundos com uma expressão de confusão em seu rosto, ele o deixou cair no chão. O papel estava em branco. Enterrou o rosto em suas mãos e se perguntou o que diabos estava acontecendo. Ele estava enlouquecendo? Por que este pesadelo não poderia ser um sonho estranho? Ele de repente levantou a cabeça e olhou para longe, pensando para si mesmo, sonhar com o quê? Eu sonhei ontem à noite? Ele lutou para lembrar, mas conseguiu se recordar de algumas visões de visitar alguma cidade, conhecer algumas pessoas aleatórias, dirigir e se sentir feliz. De repente, ele começou a sorrir. Eu não vi o pesadelo, ele pensou para si mesmo. Ele ainda era totalmente confuso sobre o que tinha acontecido para trazê-lo ali, mas isso ainda era uma notícia tão boa que ele pensou que talvez tudo isso fosse no final uma coisa boa. Ele entrou na cozinha, já que estava sentindo um pouco de fome, e abriu a geladeira. Não havia nada dentro, exceto uma pequena garrafa de vidro vermelha que não parecia que tinha nada comestível. O texto no rótulo tinha se desgastado e estava borrado. Ele pegou a garrafa para examiná-la mais de perto e removeu a rolha. Sentindo-se curioso, ele cheirou o conteúdo cuidadosamente e imediatamente começou a passar mal, como se o cheiro picasse seus nervos como uma agulha e sacudindo seu cérebro. Ele realmente não podia descrever nem mesmo para si mesmo o que era aquele cheiro agudo, mas de alguma forma parecia familiar. Ele definitivamente tinha cheirado aquilo antes em algum tempo, ele simplesmente não podia identificar. O líquido dentro da garrafa obviamente não era útil para digerir, então ele colocou o recipiente de volta e fechou a geladeira. Seu olhar então se voltou para o grande freezer que tinha uma tampa no topo. Ele imaginou que teria que haver algo para comer lá dentro e tentou abrir a tampa, mas ela nem sequer mexeu. Estava completamente presa, como se estivesse trancada. Talvez estivesse mesmo. Ele olhou ao redor e de fato notou um cadeado pesado em seu lado. Por que alguém precisaria trancar o freezer em sua própria casa? Ele estava prestes a desistir de sua busca por comida, mas então notou uma chave no chão abaixo do cadeado. Ele imaginou que poderia muito bem experimentá-la. A fechadura abriu satisfatoriamente quando ele colocou a chave e virou-a. A tampa estava imensamente pesada. Fechando os olhos, ele se esforçou para deixar ela totalmente aberta. Depois de abrir, ele abriu os olhos e desejou que não tivesse feito isso. Sua boca se abriu para gritar, mas ele apenas congelou, olhando para a visão horripilante diante dele. Era Tiffany. Lágrimas de horror começaram a jorrar de seus olhos, enquanto ele não podia desviar o olhar da mulher que tinha se encolhido na posição fetal e congelado até a morte, com um olhar distinto de desespero em seu rosto. Lennon então viu um bilhete na parede interna do freezer que dizia: "Agora você sabe o que eu sinto. Vontade de ser traído e mentir para mim. Espero que valeu a pena." Ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Quem poderia fazer algo assim?
Quando ele estava prestes a se afastar dessa exibição traumatizante, ele notou que a mulher estava segurando algo em sua mão, um telefone celular. Ele imediatamente o alcançou, mas parou, pois ele realmente não queria tocar o corpo, mas ele sentiu que tinha que ir para sua única chance de pedir ajuda. Então entrou e cuidadosamente tentou arrancar o telefone de Tiffany, sentindo um terrível calafrio a cada vez que os pulsos e dedos congelados estalavam a cada puxão no telefone. Finalmente, ele puxou com mais força e podia ouvir pelo menos 2 dedos quebrando. Como ele pegou o telefone livre, a bateria estava vazia. É claro que era, caso contrário ela teria pedido ajuda com isso. De repente, ele percebeu que o telefone não era dela, pelo menos não o que ele tinha visto com ela pela última vez, quase 1 ano atrás. Sua mão começou a tremer. Lentamente, ele virou o telefone para olhar para sua tampa traseira. Seus olhos se arregalaram em uma dor de cabeça súbita que parecia dividir seu cérebro. Ele caiu no chão, gritando tanto em agonia quanto em choque, quando começou a perder a consciência. Ele jogou o olhar na contracapa do telefone que tinha as letras LP sobre ele. Ele abriu os olhos como ele estava deitado no chão da cozinha, e olhou para o relógio notando que ele não tinha saído por mais de 1 hora. Ele se levantou e olhou novamente para o freezer com um olhar sombrio em seu rosto. Ele sentiu que ele deveria dizer algo, mas não conseguia realmente pensar em nada. Ele nem sabia mais o que pensar agora. Tudo não fazia sentido, mas o que agora? A sensação de vazio o dominava. Ele sabia o que tinha feito, mas não conseguia justificar. Levando o celular consigo, saiu de casa e começou a caminhar pela estrada. O mundo estava brilhante e calmo e os raios do sol surgiam na paisagem nevada, mas para Lennon o mundo estava em chamas. Ele veio até a ponte e percebeu um conjunto de trilhas de pneus cobertas parcialmente de neve que levavam sobre o carro ao lado da pedra em que se apoiou ontem, balançando a cabeça. Parou de andar, virou para a pedra e tentou pensar. Houve um momento de calma em sua mente, enquanto ele procurava seus sentimentos e lembranças com o vento gelado pegando novamente. De repente, ele sabia que tinha que sair dali, tinha que escapar. Ele abriu seu casaco, deu um passo à frente e olhou para cima com um branco em seu rosto e deixou o frio afundar.